Bem, meus irmãos, nessa hora nós vamos então abrir a Sagrada Escritura em Mateus capítulo de número 5. Eu quero agradecer muitíssimo a deferência desses jovens que me escolheram para estar já a segunda vez ministrando a palavra do Senhor nesta conferência tão importante, Paixão pela Pureza. Quero agradecer em especial ao pastor Heber, pastor dessa igreja, que confiou o púlpito da igreja, que é a coisa mais importante, a nós preletores. Que o Senhor possa abençoar esses irmãos, coração tão grande, e que o Senhor nos dê a graça de honrar esse púlpito e muito mais honrar a Cristo, é a sua palavra. Mateus capítulo 5, ficou a minha incumbência de trazer o ensino das Escrituras na primeira bem-aventurança. Então eu vou ler do versos 5, 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, verso 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Outra tradução, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar. Ó nosso Deus, é com temor e tremor que nos aproximamos de Ti, cônscios de que não temos absolutamente nada de nós mesmos, e que dependemos inteiramente da Tua graça, do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, não olhe para as nossas transgressões, pois contigo está o perdão para que o Senhor seja temido. Mas Senhor, olha para cada um de nós, especialmente para mim, como alguém dependente do Senhor, que carece, necessita e precisa de Ti, da Tua palavra. Nessa hora tão difícil em que nós vivemos, de apostasia, de afastamento das Escrituras e da verdade conforme ela é em Cristo Jesus, socorre-nos. Abençoa esta conferência, a mim e os outros queridos irmãos preletores, enchendo-nos do Espírito Santo, da sabedoria que vem do Senhor, da ousadia que só Ele pode dar. Mas não só isso, ó Senhor, concede que haja aquela manifestação de Espírito e poder, operando no coração de cada um que está aqui, aplicando a palavra de Deus. E que, Senhor, o resultado seja a Tua glória, a glória de Jesus Cristo, nosso Salvador, a glorificação da Tua palavra bendita, a edificação do Teu povo e a conversão de almas. Tudo isso pedimos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador vivo. Amém. Graças a Deus. Bem, o importante é saber como vamos interpretar, porque há interpretações diversas. Bem-aventurados os pobres. Os pobres. Que é isso? O que são estes pobres? Pobres de espírito. Bem, primeiro, você precisa saber. Obrigado. Todos precisamos saber
que essas bem-aventuranças, elas de fato são a expressão do caráter do cidadão do reino. Cristão é o cidadão do reino. E então, as bem-aventuranças, elas mostram como é e deve ser o caráter. E essa primeira bem-aventurança tinha que ser mesmo a primeira, porque ela aponta para como entrar no reino do Senhor, para ser um cidadão do reino. Tem que ser por esse meio mesmo, porque é a porta de entrada do reino, essa bem-aventurança, que corresponde a quem Cristo é. A Cristo mesmo. Porque cada cidadão do reino tem que ser como Cristo. E então, bem-aventurados os pobres de espírito, é primordial. No reino não existe e não pode existir ninguém que não seja pobre de espírito, humilde de espírito. E quando falamos isto, é bom que fique bem claro que o Senhor não está aqui fazendo um elogio à pobreza. Não, em lugar algum nas Escrituras encontramos apoio para isso. Ela não tem virtude salvífica, a pobreza não tem virtude salvífica. Não há mérito nenhum, nem vantagem alguma na pobreza. Por isso, eu digo isso porque a Igreja Católica Romana interpreta assim, e por isso existe aquela opção pelos pobres. Isso é um entendimento equivocado desta palavra do Senhor Jesus. Então, o que quer dizer e o que significa, o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer com bem-aventurados pobres de espírito? Ora, a base da nossa interpretação é a própria Escritura, pela iluminação do Espírito Santo. E compreendendo e entendendo o escopo do Evangelho e daquilo que o Senhor requer, nós então temos que compreender que Jesus está falando em termos espirituais. Pobre de espírito ou humilde de espírito tem a ver com o espírito, com algo que Deus, por sua graça, faz e opera no nosso espírito. Meus irmãos, desde que caímos em Adão, o resultado e a abrangência do pecado no nosso espírito, na nossa vida, foi algo simplesmente terrível. Fomos afetados em todas as faculdades da nossa alma, destituídos da glória de Deus. E uma das coisas que caracterizam o pecado de Adão e o nosso pecado é o orgulho e a soberba. Porque o pecado tem a ver com esse desejo que o homem teve, juntamente com Eva,
de ser igual a Deus. E é bem caracterizado com aquela tríade de concupiscências. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. E assim, ninguém escapa. Todos nós pecamos em Adão e recebemos esta herança maldita que perpassa todo o nosso ser e nos faz soberbos. Naturalmente soberbos. Nós nascemos soberbos. As crianças já começam a mostrar a estultícia do coração e a soberba. E a verdade é que essa é uma triste realidade da nossa sociedade. Nós vivemos numa geração soberba. E o triste é que o Evangelho, que é a solução graciosa de Deus para nos transformar, nos mudar, confrontar essa miséria do pecado, tem sido pregado jeitosamente, como que um rodeio, sem enfrentar este problema. E desde 1830, mais ou menos, para cá, com o advento de um homem chamado Finney, tem sido pregado um evangelho centrado no homem. E não como era, centrado em Deus. Na sua glória, no seu poder, na sua prerrogativa de salvar quem quer. Mas não, um evangelho ajeitado, açucarado e modificado nas suas exigências, de tal maneira que as pessoas são abordadas sempre de forma muito agradável. Jesus te ama, e Deus é amor. E o evangelho é oferecido simplesmente para que a pessoa decida, abra o seu coração, reconheça que é pecador e diga: sou pecador, estou arrependido, e pronto. Mas isso é absolutamente estranho ao evangelho conforme revelado nas Escrituras, ou pregado pelo próprio Senhor Jesus. Você perceba bem, Jesus dizia para as pessoas: Senhor, as pessoas diziam: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que andares, que fores. Aí Jesus disse: as aves dos céus têm ninho, as raposas dos seus covis, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Parece que Jesus colocava dificuldades. Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Um negócio tão virtuoso, né? Xuxa, o quinto mandamento. O indivíduo quer mesmo, tão carinhoso com seu pai, ele quer primeiro sepultar o pai. Não sei nem quantos anos seu pai tinha, ia demorar muito ainda para morrer. Mas o que foi que Jesus disse? Não, servo.
Quem põe a mão no arado e olha para trás, não serve, não é apto para o reino, não serve. Mas a gente não faz isso. Nós não apresentamos o custo do Evangelho. É claro que o Evangelho é pela graça de Deus. É mesmo. Nós não podemos fazer nada para a nossa salvação. É pela graça que somos salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas é exatamente quando somos confrontados com o custo do Evangelho que nos desiludimos de nós mesmos, das nossas capacidades e nos humilhamos, como é necessário. Buscando nos esvaziar de nós mesmos até a penúria, pobreza de espírito. Então, pobre de espírito tem a ver com uma obra graciosa de Deus, abrindo os nossos olhos e revelando que estamos ricos, soberbos, e que desta forma jamais entraremos no reino dos céus. Apocalipse, no capítulo de número 3, nós encontramos o verso 17: pois dizes, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a obra que o Espírito Santo tem que fazer, para que você seja um pobre de espírito. Abrir os seus olhos e mostrar o quanto você está ensimismado, cheio de si, de soberba, e desta forma não há como entrar no reino dos céus. Vou dizer uma coisa para você: se você observar os 10 mandamentos, aí sim você vai ver que essas misérias estão no coração. E ninguém escapa. É por isso que a palavra de Deus diz: todos somos como o imundo. Então você é muito mais pecador, podre, miserável, do que você pode imaginar. Só o Espírito Santo para abrir os seus olhos e fazer com que você veja a podridão que subjaz lá dentro do seu coração. E meus irmãos, o evangelho que nós temos hoje, pregado por aí, não ajuda, não leva a isso não. Os puritanos não eram apressados para apresentar Cristo. Eles eram cuidadosos para fazer pelo menos 2 coisas absolutamente importantes antes de apresentar Cristo. Primeiro, quem é Deus? Quem é Deus? Você precisa saber quem é Deus. A gente pressupõe que as pessoas têm um certo sentido de quem é Deus, mas não tem. É verdade que Deus revelou-se na criação. A gente pode ver os seus atributos, a Bíblia diz assim. Mas não é suficiente. Ele se revelou nas Escrituras.
Então, para conhecer quem é Deus, nós precisamos conhecer as Escrituras. E eu digo para você, é conhecendo Deus na sua glória, santidade, perfeições, poder, ira, é que você vai começar a ter um vislumbre de quem você é. Falta à nossa geração um senso da glória de Deus. O Deus que nós ouvimos é daquele pessoal que diz, o cara lá de cima, e não sei o quê. E mesmo dentro da igreja, não há um senso da glória de Deus que traga temor. É por isso que não há reverência no culto. As pessoas não entendem o que é que a palavra de Deus diz, quando diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Não entendem o que diz Hebreus, lá quando diz claramente que nós precisamos nos aproximar com reverência. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, nossa geração não tem reverência, porque não tem o senso da glória de Deus. Eles nunca ouviram a respeito de que Deus se ira todos os dias, porque é santo, santo, santo. Então ele é justo, justo, justo. Se ele não for justo, ele não é santo, mas ele é santo e justo. E aí, meus irmãos, é perigoso. A santidade de Deus não é luzinha, luminosidade, brancura. A santidade de Deus é perigosa, porque Ele é santo, Ele não terá por inocente o culpado, porque é justo. Por isso a Bíblia diz que Ele se ira, todos os dias sente indignação, tem o arco já pronto. E isso nós não sabemos. Nós brincamos com fogo. É como Jonathan Edwards diz, pisamos numa casca de ovos, embaixo o fogo do inferno, e a gente andando em casca de ovos. Por isso ele pregou aquele grande sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. E as pessoas se agarravam às pilastras, com horror, medo, terror. Por quê? Porque quando lhes foi descortinada a glória de Deus e os envolveu um senso da glória e da santidade de Deus, eles sentiram quanto eram miseráveis pecadores. Então eu penso, meus irmãos, que nós estamos precisando desesperadamente de uma ação do Espírito Santo de Deus, nos mostrando a glória do Senhor pelas Escrituras, e operando em nós, jogando-nos ao chão, quebrantados, com a concepção mais profunda da nossa miserabilidade. Foi isso que aconteceu com os puritanos. E eles experimentaram aquela tristeza segundo Deus, que produz arrependimento, tão profundamente que eles chamavam de agonizar em arrependimento. Nossa geração não sabe o que é isso. Foi isso que sentiu John Bunyan. Durante 18 meses agonizou em arrependimento. John Owen, príncipe
dos puritanos, vice-chanceler da Universidade de Oxford, uma mente privilegiadíssima, mas um homem piedosíssimo. Os seus biógrafos disseram que quando ele foi acometido desta santa enfermidade espiritual, de tristeza segundo Deus, de agonizar em arrependimento, que ele ficou tão conturbado que mal podia redigir uma frase. Mas nós não sabemos o que é isso. Mesmo como crentes, somos uma geração soberba. E não temos uma revelação de quem verdadeiramente Deus é. Tenho que terminar. Eu quero partir para a segunda parte sobre esta pobreza de espírito, que eu disse que era a porta de entrada para o reino de Deus. Sabe por quê? Porque essa pobreza de espírito tem que ir até o último grau. O último grau está revelado naquilo que o Senhor propõe para quem quer entrar no reino dos céus. Abra comigo em Lucas, no capítulo 9. Veja o verso. Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Vejam. Por que nós entendemos isso? Geralmente as pessoas pensam na cruz, pensam no sofrimento. É verdade, isso não está errado. Carregar a cruz é de fato o sofrimento e aflições que envolvem seguir a Cristo. Mas no contexto aqui, Jesus está falando, não é de morte, não é de sofrimento, é de morte. Porque ele fala, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Perder a vida é morrer. Então, Jesus está propondo uma perda absolutamente total de tudo que você tem e de tudo que você é. É uma renúncia. Negue-se a si mesmo. Meus irmãos, os crentes hoje têm uma concepção a seguinte: eu quero Jesus para estar comigo. Ele vai ser meu companheiro, ele vai me ajudar nas decisões que eu tiver que tomar na vida, ele vai me proteger, ele vai me guiar. Tal. Tudo isso a gente ouve, parece ser tão normal. Mas sabe qual é a ideia que eles têm? É de Jesus ser sócio deles na vida que eles têm. Mas Jesus não quer ser sócio de ninguém. Jesus quer matar você. Ele quer acabar com a sua vida. Jesus não quer nada com a sua vida. Ele quer lhe dar uma nova vida. Então, alguém
tem que se aproximar do Senhor Jesus e negar-se a si mesmo, seus planos próprios, seus ideais, seus sonhos. Eu quero fazer isso, eu queria ser aquilo, acabou. Negue-se a si mesmo. Tudo. E venha para ser unido com Ele na sua morte. Sepultado para que o corpo do pecado seja desfeito, como diz lá em Romanos 6. E ressuscitado com Ele. Como diz a palavra de Deus, um morreu, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, senão para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Entendeu? Se você não morrer, não vai. É como uma semente. Jesus falou isso, que ele era uma semente que tinha que ser colocado na terra. Para então dar muito fruto. E a semente é assim, se não morrer, não vai brotar. E você, se não morrer espiritualmente, se não aceitar esta pobreza total de espírito, que significa esvaziar-se de si mesmo, de tudo que você tem, de tudo que você é, e aceitar a sua morte com Cristo, para se levantar, para viver para Cristo, não vai. A proposta que o apóstolo Paulo nos ensina é a seguinte: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então o fracasso espiritual, os crentes se arrastam espiritualmente, não são fortes contra o pecado, eles estão presos e dominados pelo inimigo, pela carne, pelo mundo, porque não morreram. Não morreram. Morrer dói. Ir para a cruz dói. Perder a vida ninguém quer. Mas aqueles que são do Senhor são levados pelo Espírito e irão para a cruz. Eles serão levados. E eu sei que o Espírito Santo já está agindo agora aqui para fazer isso. Talvez você chegue e pergunte: mas pastor, eu queria ser um professor, eu queria ser um médico, então quer dizer que eu não posso ser? É só pastor, é? É só missionário? Não, querido. Quando você entrega tudo, e se submete à morte, e se esvazia, e se empobrece totalmente de si mesmo, e se entrega totalmente a Cristo, aí você ressuscita para viver para Ele. Isso significa que se Deus quer que você seja um médico, você será para a glória de Cristo médico. Você será uma bênção. Se você for um professor, você vai ser um professor para Cristo, para a glória de Cristo. Seja o que for. Se for um sapateiro, vai fazer o melhor sapato para a glória de Cristo. Não importa a sua profissão, você agora entendeu que você só tem um motivo de respirar: Cristo, Cristo, Cristo. Mas tem que morrer. E o que acontece é que muita gente, com aquele evangelho água com açúcar pregado e com o apelo que se faz, as pessoas levantam porque querem as benesses e todas as coisas são prometidas. Nunca se fala de morrer, de se esvaziar, de negar-se a si mesmo, de tomar a cruz. E quando é falado,
Satanás chega no meio do caminho e diz: olha, não vá tomar a cruz, não. Eu posso fazer de você um crente, ó. Entra no meu camarim, eu vou lhe dar uma guaribada, você sai crentão. Glória, crentão. Ele vai e ensina você a viver uma vida cristã de arremedos. Como se vestir, como fazer, tal, os jargões. E nós estamos assim, de crentes que não foram para a cruz, entraram no camarim do diabo e estão vivinhos da Silva. Nunca morreram. E Satanás vem e dá uma rasteira, e ele cai, e ele, mas como é? Não, é assim mesmo, o diabo diz, é assim mesmo. A vida do crente é assim, cai, levanta, cai, levanta. Cai mais do que levanta. Meus irmãos, o segredo é ser pobre de espírito. É perder tudo. Porque se não for pobre de espírito, não vai. O jovem rico não quis vender tudo. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem, segue-me, terás um tesouro nos céus. Jesus não é contra a riqueza. O problema daquele moço é que ele tinha o coração na riqueza. Não serve. Filho meu, dá-me o teu coração. 95% não serve. Saulo se achava o máximo. Fariseu, hebreu de hebreus, fariseu, filho de Benjamim. Até que Deus o matou. E ele disse: qual foi o instrumento de morte? A arma. O 10º mandamento: não cobiçarás. Caiu lá no caminho e o máximo que ele pode fazer é: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Senhor, que queres que eu te faça? Acabou. Diz ele que perdeu tudo. Considerou como esterco tudo que tinha pela excelência do conhecimento de Cristo. E eu pergunto: você perdeu? Lloyd Jones diz: ser humilde de espírito é sentir que nada somos, que nada temos, e também que olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente de sua misericórdia e de sua graça. Você se sente assim? Se você não se sente, tem uma coisa, só uma coisa que você pode fazer: compreender que isso é uma obra da graça. E por isso você tem que buscar, com boca no pó, se humilhar, fazer uma entrega total. E considerar-se morto com Cristo para o pecado, para o mundo, e vivo para Deus em Cristo, por meio da fé. Cristo mesmo deixou tudo, se esvaziou, foi achado em figura de servo, obediente até a morte, e morte de cruz. Aos olhos dos homens ele foi um nada, rejeitado por todos, sem nenhum valor.
mas aos olhos de Deus, oh, como ele agradou a Deus. Ele foi pobre para enriquecer a muitos. E assim é o que Deus pretende para os seus filhos. Bem-aventurados os pobres, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Oh, que o Senhor possa nos abençoar e o Espírito Santo opere no coração aquilo que tem que operar. O meu desejo é que você saia daqui decepcionado com você mesmo, desiludido com você e com tudo, com este mundo, olhando para a cruz, para a cruz, para a cruz, uma entrega total, para morrer com Cristo e ressuscitar com Ele, para a sua glória, para a riqueza dos céus, glória e a coroa imperecível. Deus abençoe os irmãos ricamente. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia, tem piedade. Ajuda-nos a compreender, pelo Espírito Santo, o que o Senhor Jesus quis dizer com bem-aventurados os pobres de espírito. Ó Senhor, quebranta-nos. Mostra a nossa triste realidade. E que assim possamos entender que não temos nada, não somos nada em nós mesmos. Nem queremos ter nada de nós mesmos. Nós queremos Cristo como nosso tudo, nosso maior tesouro, nossa glória. Em nome dele, nosso Salvador. Amém.